A parada é a seguinte, o fantasma do Hexa acaba em 2026, vídeo do Fute 11 vs 11 do João Chafin. Cara, vamos ver, será que finalmente o Hexa vem ou não, ou a gente vai pra mais uma Copa pra não conseguir nada? Bora que bora. Acaba de igualar o seu maior jejum de Copas. De 2002 até 2026, serão 6 edições e 24 anos sem vencer uma Copa do Mundo. Isso é algo que não se repetia desde os mesmos 24 anos de intervalo entre a Copa de 70 até a edição de 94, onde Romário e Bebeto comandaram o Brasil para sair da seca histórica. Que curiosamente também é uma Copa de 94 que a gente chegou sem moral nenhuma, tá? O Brasil se classifica lá na Bacia das Almas, lá nos 45 do segundo tempo. O Brasil chega sem moral, o Brasil chega meio que na crise e ganha a Copa. Agora estamos há um ano, que é o mesmo cenário de agora. Eu espero que termine da mesma forma. da próxima Copa do Mundo, que acontecerá em 3 países pela primeira vez na história. Provavelmente também será a última Copa de várias lendas do esporte. E claro, a primeira vez que um técnico estrangeiro comandará a seleção brasileira em Copas do Mundo. Como funcionará a Copa que pela primeira vez será disputada em 3 países? O Brasil perdeu para Honduras, Então, em 94 a coisa tava feia. A gente teve essa derrota para Honduras. Você vai achar cartaz criticando muita coisa e tal. E acabou que, mano, a Copa começou, o Romário e Bebeto deu muito certo, o Brasil ganha, o Brasil, pô, nada de braçada naquela Copa. Só que é engraçado que chega para ela sem moral nenhuma. Eu espero, como eu falei, eu espero que dê certo de novo isso. Países com 48 seleções. Caso Ancelotti, Vini Júnior na seleção, Neymar, dentro ou fora? Quais são as seleções que chegam mais forte para o torneio? E o mais importante, será que o fantasma do Hexa vai finalmente se desfazer? Cara, eu acho que a gente só não ganhou Copa ainda porque tem aquela maldita foto de uma mulher grávida que tá escrito na barriga dela: eu já vou nascer Hexa. Tipo, era uma brincadeirinha, né? O filho já vai nascer Hexa. Porra, o moleque já tem uns 12 anos que ele tá na barriga da mãe, que loucura. A gente vai comentar sobre tudo isso agora nesse vídeo. E eu já quero deixar bem claro que esse vídeo vai ser bem diferente dos padrões aqui do canal, porque eu não vou seguir nenhum roteiro, eu só tenho algumas coisinhas anotadas aqui pra não me perder, mas a maioria do que vai ser citado aqui vai ser a minha opinião, com algumas pesquisas, pra não falar besteira aqui sobre o nome de jogadores que vão estar convocados ou não, jogadores que estão em boa fase ou que estão em má fase, e isso considerando gravando hoje aqui em agosto de 2025, ok? Se você vai estar vendo esse vídeo depois da Copa de 26 e achar que eu tô falando muita besteira, pense em como estava hoje, em 2025. Então vamos começar. Que eu tô ansioso, mano. Primeiramente, como a Copa funcionará? Foi decidido já há anos atrás que a Copa de 2026 seria disputada em 3 países diferentes: Estados Unidos, México e Canadá. Mas como isso poderia ser viável? Então, cara, caso você tenha pulado todas as aulas de geografia, esses 3 países são vizinhos. Então, como você tá vendo aqui, eles são até que próximos. Não é como se fosse um jogo nos Estados Unidos e outro no Japão, por exemplo. Segundo a FIFA, isso serve para levar o futebol para mais culturas e atender diversos públicos diferentes. Essa é só a maneira bonita que eles arrumaram para dizer que querem mais dinheiro mesmo. A FIFA, inclusive, já até testou como funcionaria esse modelo agora, recentemente, com a Copa do Mundo de Clubes, que também foi disputada nos Estados Unidos. A qualidade do evento em si foi excelente, bem padrão FIFA mesmo. O problema é o jogo sendo interrompido porque tá tendo raio e tal, e se isso acontecer numa Copa, meu Deus do céu. A transmissão tava impecável, cara, o clima da hora, assim, aquela energia mesmo que parece que só os jogos padrão FIFA conseguem. Assim, uma coisa que quebrava um pouco o clima, além desses problemas de pausa de jogo e tal, era estádio muito vazio e tal, porque americano normalmente não tem muito interesse em soccer, mas na Copa provavelmente isso não vai acontecer, até porque Copa do Mundo pode ser em qualquer lugar que sempre lota estádio. Funcionar, sabe? Mas ao mesmo tempo tivemos diversos problemas com temperatura elevada, o ritmo do jogo sendo menor também devido à temperatura, e sem falar nas diversas pausas por riscos de tempestade. Coisa dos Estados Unidos, né? Fazer o quê? Só que agora pensa comigo, cara, uma final de Copa do Mundo mais ou menos nos moldes que foi ali uma Argentina e França na última edição. Cara, o jogo pegando fogo ali, 2-0 Argentina, a França vai lá e faz o 2-1, igual aconteceu. Só que aí, nesse intervalo do 2-1, começa a ter um alerta de tempestade e o jogo precisa ser paralisado. Seria um absurdo, isso definitivamente não pode acontecer. Cara, com certeza a gente não ia ter aquele empate fulminante que o Mbappé arrumou um gol de voleio, tá ligado? Aquilo não ia acontecer justamente porque esse tipo de coisa breca muito o ritmo do jogo, cara. Só que agora não tem jeito, a Copa vai ser disputada lá, é algo que já tá decidido há muito tempo e eles não vão mudar agora em cima da hora, né? A data de início será no dia 11 de junho, ou seja, falta menos de um ano. E a de encerramento tá prevista para o dia 19 de julho, durando então 38 dias desde a abertura até o encerramento. Beleza, então agora a gente já sabe que a Copa vai ser a primeira com 48 seleções, que será disputada em 3 países, Estados Unidos, Canadá e México, e que vai durar 38 dias. Agora a gente vai começar a falar do que realmente interessa.
como o Brasil chega pra essa Copa. E bom, cara, caso você seja aquele tipo de pessoa que só acompanha de 4 em 4 anos, as notícias não são muito boas, não. O Brasil se encontra naquela fase de reconstrução que tá durando já faz muito tempo, velho. Tite, que era o treinador até a Copa do Mundo de 2022, já tinha avisado bem antes que não continuaria no cargo. E mesmo assim, a CBF, passando por diversos problemas com seu antigo presidente, viveu toda uma novela sonhando com a contratação de Carlo Ancelotti, um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol. E assim, cara, por mais que eu seja muito crítico de toda essa enrolação e principalmente do papelão que o Edinaldo Rodrigues fez a gente passar nessa novela do Ancelotti, né? Eu também tenho que dar o braço a torcer de que o cara conseguiu, mano. Ele levou 3 anos pra poder trazer o velho, foi todo um Cara, a gente acaba esquecendo, principalmente a geração mais nova, que o Brasil não ganha a Copa e acaba achando que o Brasil é uma merda, sabe? Mas a gente ainda é o Brasil. A gente ainda é a seleção brasileira por 5 Copas do Mundo ganhas e tal, a maior seleção, a maior camisa do futebol, e aí depois o Brasil é justamente essa camisa aqui que ele tá usando, mas ainda existe a grife de treinar o Brasil. E assim, até o time não é muito ruim. Pô, o Brasil não é o melhor time do mundo, mas ao contrário do que muita gente pensa, também não é o pior não, sabe? A gente ainda tem bons jogadores e tal, e claro, existiu provavelmente dificuldade nas negociações. Tentar tirar alguém do Real Madrid não é fácil, só que agora, mais na reta final do Ancelotti, o Real Madrid já tava meio que tipo assim, beleza, deu, né? O Ancelotti deu, a última temporada dele não foi boa, o Real Madrid não queria que ele continuasse, então, cara, trazer um cara pro Brasil não é como se a gente estivesse trazendo ele pro Suriname, entendeu? O Brasil é foda. lenga pra fazer o cara assinar, pra convencer ele a comandar a maior seleção do mundo, mas no final de tudo, ele conseguiu. O importante mesmo é que o velho assinou. Desde que o Carleto assumiu a seleção, o Brasil só fez 2 jogos. Um contra o Equador, que terminou em 0-0, e um jogo bem feio, e a última partida, que foi contra o Paraguai, terminando em 1-0. E nessa última partida contra o Paraguai, cara, a gente já conseguiu ver ali uma evolução bem nítida do Brasil, principalmente do nosso sistema defensivo, que tava uma peneira, cara. A gente tomava gol e tomava pressão de praticamente qualquer seleção. Não preciso nem lembrar que a gente tomou 4 da Argentina, fora o baile, né? E essa melhoria da defesa passa muito pelo Ancelotti, que já chegou de cara fazendo as alterações que já deveriam ter sido feitas há muito tempo, como, por exemplo, trazer o Casemiro de volta. Tudo bem que ele tava numa fase esquisita lá no Manchester United e tal, mas é aquilo, rapaziada. Exatamente, ele teve uma fase bem ruim que se ele fosse convocado naquela época, eu acho que ele não jogaria de qualquer forma. No Manchester United quase ninguém jogava bem, velho. A grande parada é que mas então, agora ele voltou aí melhor. O Casemiro, sempre que jogava pela seleção, sempre jogou bem, mano. Inúmeras partidas que ele foi o destaque do time, sempre ajudando muito defensivamente e também na parte ofensiva. Então, assim, eu nunca entendi o Casemiro ter ficado de fora por tanto tempo. Eu já falei bastante isso, então eu vou encurtar as palavras aqui, mas existiu um momento que ele realmente merecia não estar na seleção, porque ele estava realmente muito mal. Ele, inclusive, sequer entrava, não é nem que ele não era titular, ele nem entrava nos jogos lá do United, ele é banco, mas banco com força, então fazia sentido ele não estar na seleção. Agora eu vou dar a minha opinião sobre a vinda do Ancelotti, ok? Isso é algo que eu não falei até hoje aqui no canal. Cara, eu já paguei pau desde a chegada dele aqui na apresentação, ele mostrando quão a seleção brasileira é grande, mano. Porque depois de tanto vexame, de tanta humilhação, a maioria dos jogadores que estão lá parece não ter a menor noção da camisa que eles vestem, mano. É uma coisa que não entra na minha cabeça, cara. Porque, por exemplo, meu Deus, a França tem um baita time, que geração francesa, olha só quanto jogador craque e tal. Mano, digamos então que a França ganharia as próximas 3 Copas, 2026, 2030 e 2034. Isso é muito difícil de acontecer, tá? Mas caso um milagre isso venha acontecer, levaria 12 anos para a França sequer empatar com o penta do Brasil. A Espanha aí com Lamine Yamal, toda uma geração, pô, muito promissora que tá vindo, a gente sabe a importância que eles têm, mas também só tem um título, cara. Precisam ganhar mais 4, ou seja, levariam no mínimo mais 16 anos, caso eles ganhassem 4 seguidas, só pra empatar com o Brasil. Só que parece que com o tempo e com o crescimento bizarro que a Champions League teve aqui no país, parece que, mano, os nossos jogadores estão se sentindo mais europeus do que realmente brasileiros. Antigamente era como se a seleção brasileira fosse o auge, tá ligado? Mas o Ancelotti chega, na primeira entrevista dele, ele já coloca o Brasil onde... Cara, mas então, o Beckler falou recentemente no Chala Podcast que ainda hoje o que os jogadores mais querem, e fica nítido pra ele que convive lá com os caras, é seleção. Então ainda existe essa parada. E igual o João aqui falou, o João é o nome do cara do Fute 11 vs 11, pra quem não sabe. Inclusive, abraço pra ele. Mas sei lá, parece que jogador não liga. Primeiro, a gente vê quem convive falando que liga sim, e antigamente os caras realmente... Cara, pior que não, porque a gente tem historicamente, sei lá, em ano de Copa América, a gente tem, sei lá, o Kaká, por exemplo, pedindo pra não ser convocado. A gente tem, sei lá, Ronaldinho, se eu não me engano, pedindo também. Era comum que alguns campeonatos os caras, tipo assim... tem como deixar eu de fora? Pra simplesmente ter férias, pra, sabe, não ter que quebrar a cabeça com isso. Agora, é claro, Copa do Mundo sempre foi outra coisa. Então, Copa do Mundo sempre foi grande e continua sendo. Realmente devia estar. Ele fala que é uma honra.
Mas essa parada de que antigamente os caras valorizavam mais e tal, não, antigamente os caras também pediam Pra dispensa. treinar a seleção, que ele não pensou 2 vezes, que é a maior seleção do mundo, que ele sabe que tá, pô, carregando um grande peso. É isso que a gente quer ouvir. A gente acaba, cara, ele não abaixa essa sobrancelha nunca, né? Enfim. A gente esquece que, igual, o Ancelotti, ele é muito grande na carreira de treinador de clubes. Pô, é literalmente o maior campeão de Champions, o cara tem 5. Mas, cara, Copa ele não tem. E o Brasil é o maior campeão de Copa. Então, se ele aposenta hoje, já seria uma puta de uma carreira. Mas se ele aposenta com 5 Champions e uma Copa, é outro peso, é outra coisa. Nossa, é outra parada, outra prateleira. Aí fica até meio difícil defender que o Guardiola seja maior e tal, porque uma Copa pesa demais. Vídeo de um cara como ele, velho. Elegido porque creo que entrenar la selección de Brasil es un orgullo, es la selección que tiene más historia del fútbol, entonces lo hago con mucho orgullo, con mucha ilusión. E olha, que tudo pueda salir bem. Você não tá ouvindo isso de um Zé Ninguém, você tá ouvindo de um dos técnicos mais importantes da história do futebol. Mas é aquilo, cara, igual... Pô, vou puxar a sardinha pro meu time, tá? O pessoal, principalmente molecada mais nova, pô, tem 15, 16 anos, acho que o Vasco é muito pequeno porque... eu nunca vi o Vasco ganhando nada. Mas aí você esquece que é porque você tem 15 anos. E aí, da mesma forma, é claro que a seleção, pô, é um outro tamanho e tal pro futebol, mas tem muita gente que esqueceu já que o Brasil é grande porque, eu tenho 15 anos. E, tipo assim, o futebol não começou quando você nasceu. Futebol. E o cara tá ali exaltando a seleção brasileira, mesmo sendo italiano, e dizendo que ela é a maior, porque ela realmente é. Só que parece que precisa vir alguém de fora pra dar um tapa na cara dos nossos jogadores e de muita gente aqui da imprensa mesmo, pra ver se acorda, tá ligado? Enfim, eu sou um grande fã do Ancelotti e eu, pô, concordei muito com a vinda dele, acho que foi excelente pra seleção, e a gente tem muito a aprender com o que ele tem pra ensinar, principalmente no quesito esquema tático. Porque ele pode não ser ali um Guardiola, um gênio, meu Deus do céu, o cara que vai revolucionar a seleção brasileira, vai fazer jogar um tic-tac maravilhoso, vamos meter 5-0 em todo mundo. Não, tá, isso não vai acontecer. Se você espera isso do Ancelotti, você tá muito enganado, não é assim que ele funciona. Mas você pode ter certeza que a seleção vai ter variação, cara. A gente vai se adaptar ao adversário, vai se adaptar aos nossos jogadores disponíveis e vamos ter um elenco competitivo contra qualquer um que a gente for jogar. Isso eu garanto, porque esse sempre foi o padrão dos times do Ancelotti, velho. E não seria agora, com a quantidade de jogador bom que o Brasil tem, que ele iria, sei lá, mano, começar a ficar caquético e perder tudo, tá ligado? Não vai acontecer. Calma. Então isso quer dizer que a gente já vai ganhar a Copa do... Inclusive o Guardiola vai parar, verdade. Pra quem não viu, o Guardiola anunciou que, acho que é 2027 que termina o contrato dele com o City, ele vai dar uma pausa na carreira. E aí eu imagino que ele volte depois. Mas ele anunciou que, tipo assim, terminando o contrato, que vai até 27, se eu não estiver enganado, ele, tipo assim, não vai nem renovar com o City, nem, sei lá, voltar com o Barcelona, ir pro Real Madrid, nada. Vai dar uma pausa, o que é normal. E eu imagino que depois, aqui já eu tirando de trás da orelha, tá? Não é informação, não é achismo. Eu imagino que depois ele tem seleção. Quando ele for voltar, ele tem seleção. Não é bem por aí. Eu tô dizendo que a gente vai ser Até porque em time ele vai tentar ganhar o quê? O que ele já não tenha ganhado, sabe? competitivo. É diferente. Agora eu vou tentar teorizar com vocês aqui mais ou menos o que seria o elenco do Brasil na próxima Copa do Mundo. Os goleiros não vai mudar muita coisa. Muito provavelmente a gente vai continuar com o Alisson de titular, Ederson de segundo reserva e o terceiro reserva fica ali em aberto. Talvez o Hugo. Então, o Ederson agora já tá dando uma caminhada rumo ao Galatasaray. E aí, eu já não sei se dá pra ter tanta certeza nele sendo o segundo goleiro do Brasil. Vamos esperar pra ver. O Corinthians seja mantido, né? Já que ele foi chamado na última convocação, treinou com o elenco e tal. Quem sabe o Ancelotti não tenha gostado dele e já mantém ele nas próximas convocações. Sempre pode aparecer um Bento, um Brazão do Santos que tá jogando muita bola, sei lá, Rafael do São Paulo, Léo Jardim, sempre pode aparecer de última hora alguém assim. E claro, né, se o nível dele se mantiver alto também jogando pelo Corinthians. Então é isso, caso não tenha nenhuma lesão ali que possa surpreender, eu acredito que os goleiros serão esses aí mesmo. Falando agora na defesa. Cara, pros zagueiros a gente tem uma dor de cabeça boa, porque o Brasil sempre teve ótimos zagueiros e isso continua acontecendo. O Marquinhos com certeza vai estar na Copa, ele é o atual capitão da seleção, acabou de ganhar a Champions League com o PSG. Ele parece ter retomado ali um bom nível, né? Então é muito improvável que ele não esteja jogando a próxima Copa, a não ser que ele tenha uma lesão seríssima e tal e esteja fora. Mas, caso tudo ocorra normalmente, ele vai estar lá. Tem Militão, tem Gabriel Magalhães, tem aquele Alexandre que foi muito bem. Junto com ele, Alexandre. possivelmente a gente vai ter o Éder Militão. Ninguém sabe ainda como ele voltou das lesões que ele teve no joelho, né? Inclusive, ele teve nos 2 joelhos, cara. Então, é uma Léo recuperação Ortiz. bem chata e complicada, mas a gente espera que ele esteja bem, porque, tecnicamente, é um baita no zagueiro. Gabriel Magalhães, do Arsenal, também vai estar, muito provavelmente. E o Alex, do Lille, que foi uma novidade na última convocação do Ancelotti, mas que Jogou bem. muita bola nos 2 jogos, cara. Pra mim, inclusive,
foi a maior surpresa ali da seleção e é o cara que com certeza cravou uma vaguinha ali no... Cara, é aquilo, né? Até lá pode aparecer alguma novidade. O Léo Ortiz pode ser essa novidade, o Lianco vai saber. Vai saber. Bremer, pode ser o Bremer também, a novidade pode ser. elenco, caso ele continue jogando o que ele jogou. Agora, as laterais é um problema do Brasil aí já faz um tempo, velho. Pra quem já teve os melhores laterais do mundo, a gente tá numa fasezinha que, pelo Murilo. amor de Deus, cara. Eu acho que o Alexandro do Flamengo vai continuar sendo convocado aí, pelo menos para os próximos jogos. Vamos ver se ele vai conseguir manter um nível razoável ali. Não Pô, é foda porque o Alexandre, ele não é nem titular absoluto no Flamengo. E aí, seleção, mas é porque falta opção, mas é complicado. comprometer, tá ligado? Pra poder, quem sabe, estar na próxima Copa. O Wesley, que também era do Flamengo, e agora Começou mal na Roma, mas é só o tá na começo. Roma. Pode ser que seja convocado, mas é aquilo, né? Ele foi chamado nessa última convocação aí, que não foi feita 100% pelo Ancelotti, né? A gente sabe disso. Até porque ele tinha acabado de assumir o comando, então não teve nem tempo de... Caio Henrique, cara, todo mundo pode aparecer. Assim, eu acho que... Eita, eu cliquei sem querer. Eu acho que o Brasil tá tão mal de lateral que numa dessa eu não descarto nem a possibilidade de Lianco lateral. Porque o Lianco jogou um tempo no Galo de lateral. Eu não descarto nada dessa altura do campeonato. Pode ser que seja convocado, mas é aquilo, né? Ele foi chamado nessa última convocação aí, que não foi feita 100% pelo Ancelotti, né? A gente sabe disso. A próxima convocação que a gente vai ver de fato a cara do Ancelotti, porque essa primeira, Emerson Royal, pelo amor de Deus, assim, não duvido de nada, tá no Flamengo e tal, o Flamengo tende a ir bem e tal, numa dessas daqui a pouco aparece o Emerson Royal de novo, nem que seja no banco, duvidar eu não duvido, mas tem muita coisa ainda pra acontecer, querendo ou não, um ano não é muito, um ano daqui a pouco chega, mas um ano ainda é um ano, então pode ser que muita coisa aconteça. Até porque ele tinha acabado de assumir E sobre a cara do Ancelotti na convocação, a primeira foi muito baseada em provavelmente alguém indicando pra ele, pô, tem fulano, tem Beltrano, agora a gente vai ver mais a cara dele. E eu tô principalmente curioso pra ver no ataque, porque eu acho que o Richarlison não volta a aparecer, apesar do Richarlison ter jogado bem os últimos jogos, contra o PSG ele foi bem, mas eu sei lá se o Richarlison aparece. Se aparecer, eu duvido muito de titularidade, e se não for titular, quem é que vai ser o titular? A gente tem a questão do Neymar, que pra mim o Neymar é certeza. Eu acho que, pô, o Neymar não só é titular, ou melhor, não só é convocado como é titular. Mas vai saber. Talvez o Ancelotti vê o Neymar como convocável, porém não como titular. E aí a gente vai ter que aguardar. O João Pedro é uma grande possibilidade. o comando, então não teve nem tempo de ver os jogadores e tal. E o Wesley, mesmo estando lá convocado, chegou a ser dispensado no primeiro jogo, né? Não ficou nem no banco de reservas, porque o técnico tem que escolher alguns jogadores pra poder deixar de fora, já que não dava pra levar todo mundo. Tem também o Caio Henrique, que é um lateral esquerdo, hoje ele joga pelo Mônaco e tem um grande potencial, cara. Eu espero que ele seja pelo menos testado aí nas próximas convocações. Falando agora do meio-campo, que também não é lá aquelas coisas, velho. Ah, o meio-campo eu acho bom. Eu acho que o meio-campo é bom. O meio-campo que eu vou dar uma discordada do João. A gente tem bons jogadores, mas que parece que pela seleção não rendem, né? Que no caso é o Bruno Guimarães, que na última partida contra o Paraguai, na minha opinião, ele jogou bem. Finalmente ele conseguiu demonstrar algo ali Mas tem opção. Tem opção. Bom, eu acho bom, cara. O meio-campo do Brasil não é ruim, não. Assim, começando pelo Casemiro, é incontestável. Se o Casemiro tiver minimamente bem, é bom. E eu acho que não dá pra falar que o Casemiro não é bom. Sabe, a gente pode discutir se ainda hoje ele ainda é ótimo. Mas no mínimo bom ele é. Estando minimamente bem, ele é bom. O Casemiro é incontestável. E aí, caramba, o Bruno Guimarães, mas você tem ali um Andrei, você tem ali uma opção ou outra, tem um André também que tá no Wolves, tem jogadores. E aí tá, mas aí camisa 10, você pode usar o Neymar, você pode usar o Rafinha, o Paquetá agora, sem aquela problemada de aposta batendo na cabeça dele, talvez melhore. Tem João Gomes, tem, sei lá, tem possibilidade. Tem possibilidade. Alan Patrick, cara, não é alguém descartável. Alan Patrick pode ser testado. Tem possibilidade. Que ele faz no Newcastle, finalmente. O Gerson tem que ver como é que vai ser, porque agora ele tá lá na Rússia e tal, mas o Gerson é um baita de um jogador também. Né, velho? Pô, tava tenso, cara. Você vê a partida do Bruno Guimarães pela seleção e parecia que a pior partida seria sempre a próxima, velho. O cara não acertava nem um passe de 1 metro. Mas no último jogo ele teve uma evolução considerável e quem sabe o Ancelotti, sei lá, arrumou ali o posicionamento dele e agora ele vai render. Tomara, né? Possivelmente também teremos a volta do Paquetá, agora que ele foi inocentado lá sobre o caso das bets. Acho que é bem provável que ele esteja assim na próxima convocação por aí, porque é um cara que já é bem querido no grupo. Cara, o Paquetá, ele jogava bem antes da tretaiada lá de bet. Eu lembro que ele chega com moral pra Copa de 22. O Paquetá é um bom jogador, cara. Claro que assim, não é nenhum craque da bola, mas também não é horroroso. É claro que ele tava numa fase ruim, mas eu acho que pesa muito o psicológico de a qualquer momento você pode ser banido do futebol. Pô, deve pesar e não é pouca coisa. Então, agora de cabeça mais tranquila, talvez a coisa melhore de volta. O grupo já participou de uma Copa do Mundo. O Guardiola queria ele.
né? O Guardiola, bem lembrado. O Guardiola queria ele. E aí, o Rodrigo vai? Cara, eu acho que o Rodrigo se ferrou bastante. Eu acho que quem mais perdeu com o Guardiola na seleção é com certeza o Rodrigo. O Rodrigo já estava sem moral no Real Madrid. Aí o técnico que estava deixando ele sem moral no Real vem para a seleção. É claro que a seleção não é o... Eu falei Guardiola? Ancelotti. Eu viro e mexo, troco os dois, eu não sei o que acontece na minha mente, enfim, ignore. O Ancelotti já não estava indo muito bem com ele no Real. E aí na seleção a coisa tende a não andar. O Rodrigo vive esse momento agora de vai, não vai no Real, de fica, não fica. O Rodrigo se ferrou. O Rodrigo... Mas tá bom que assim, olhando do ponto de vista da gente e não dele, tem opções ao Rodrigo. Então não é como se, sem o Rodrigo também a gente não vai conseguir nada. Eu acho que a gente consegue mesmo sem o Rodrigo. Eu acho que convocado ele será. Eu acho meio complicado de imaginar que nem pra convocação ele não vai. Agora, titularidade... titularidade eu acho difícil. Um bom momento antes de ver todo o caso de Bet, que aí não tem como, né, rapaziada? Não dá pra gente exigir um nível alto de um cara que tava numa situação como essa, né? Também acho que o Matheus Cunha vai continuar sendo usado ali como meio campista, jogando quase como um falso 9. Cara, ele jogou muito bem contra o Paraguai. Pra mim, ele é bom, foi ele é uma bom. grata... É que o Matheus Cunha agora tá indo pro United, né? E aí... United a gente sabe mais ou menos como é que funciona a coisa lá. Tem que ver se o futebol dele não vai dar uma desandada também. Surpresa, porque eu nunca levei muita fé nele e tal. Sempre achei um jogadorzinho água de salsicha, mas ele fez a diferença contra o Paraguai. Jogou e jogou muito bem, velho. Tomara que ele consiga manter esse nível, porque é um tipo de jogador que pode fazer muita diferença no esquema tático do Carleto, né? Então, assim, tomara que ele mantenha. Pode ser também que o Rafinha seja usado como meio campista. O Rodrigo também pode voltar mais pra poder o fazer próprio uma função Neymar ali pelo meio e tal. São coisas que eles estão em aberto ali no esquema tático do... A gente tava falando sobre atacante, vai ser o João Pedro, vai ser o Endrick, vai ser o Richarlison. Cara, pode também ser que o Ancelotti, eu já ia falar Guardiola de novo, o Ancelotti chegue lá e, cara, Neymar de falso 9. Não acharia ruim. Marcos Leonardo é uma possibilidade, é que tá na Arábia, mas é uma possibilidade. Mas o Neymar de falso 9 também, tipo assim, o Rafinha um pouco atrás e o Neymar de 9, né? Cumprindo ali o cara que tem liberdade, que não precisa ficar justamente preso dentro da área. Pode funcionar. Ancelotti, né? Falando do ataque, a gente pode ver também o Rafinha jogando como atacante, o Vinícius Júnior, que com certeza vai estar na Copa, a não ser que ele tenha uma lesão gravíssima. E eu tô falando isso nem muito pelo desempenho dele na seleção, não, tá? Tô falando mesmo porque ele se dá muito bem com o Ancelotti, foi o treinador dele no Real Madrid, foi ele que fez o Vini Júnior despontar e ser eleito aí o FIFA The Best, né? E a gente sabe o potencial que o Vini Júnior tem pelo Real Madrid. Agora, se ele vai conseguir finalmente botar isso em prática pelo Brasil, é algo que a gente vai ter que esperar pra ver. E claro, né, a gente também teve a volta do Casemiro, como eu falei antes, que pra mim é essencial no meio-campo do Brasil e vai estar na próxima Copa com toda certeza. E, mano, olha como faz diferença você, chamar o cara, conversar com ele, mostrar que ele é importante pro elenco, pro plano de jogo. Olha como o Casemiro se representou dessas férias do Manchester United, mano. O cara tá no shape, tá, mano, trincadaço, no foco, velho. É, porque ele tava antes, no caso, com uma cara de bolacha que era E brincadeira. olha como ele voltou no ano passado. Deixa eu até tirar do tela cheia aqui. Que isso? Que isso? Que isso? Jogador profissional de primeira prateleira. Que isso? Que isso? É isso, a cara dele tá parecendo o Thomas, o trenzinho, tá ligado? Pelo amor de Deus. O cara parece que passou o mês inteiro comendo McDonald's, tá ligado? Mas enfim, o que importa é que agora ele tá no shape. E claro, o nosso camisa 10, que a gente não sabe nunca o que vai acontecer com ele, porque o Neymar é uma bomba relógio, cara. Ele pode estar em uma quarta-feira disponível, jogando muita bola, acabando com os jogos, e numa sexta, 2 dias depois, lesionado e fazendo reclamação em comentário da Choquei no Instagram. Então assim, o Neymar... Caralho, é exatamente isso. Exatamente isso. É muito imprevisível, cara. Ainda mais você tentar prever como ele vai estar daqui a um ano. Ainda mais nesse rolo todo que ele tá com o Santos, o time brigando pra não cair. E claro, né, falando dos nossos atacantes, não dá pra esquecer do João Pedro, que, mano, acabou de fazer uma Copa do Mundo de Clubes aí absurda. Tem que ver como é que vai ser o Estevão lá no Chelsea, porque, o Estevão não vai ter tanta facilidade para ser titular. Na verdade, a tendência é que ele não tenha nenhuma. Eu acho que provavelmente ele vai ser aquele cara que entra em alguns jogos e é isso. Então, né, tem que ver se o Estevão vai ser uma figurinha da seleção. Caio Jorge é alguém a ser testado pelo que tá fazendo no Cruzeiro esse ano. Talvez até o Yuri Alberto, cara. Seja alguém também que mereça citação. Vitor Roque seria ruim ser convocado? O Vitor Roque precisa se provar um pouco mais no Palmeiras. Agora que a coisa tá começando a andar, é aquilo. Ontem o pessoal tava chamando ele de bagre. E aí hoje já tá falando em seleção brasileira. A gente precisa ter calma, certo? Assim, quase sempre
a galera na internet se precipita. Fez 2 jogos ruins, é bagre, horroroso, não serve nem pra respirar, deveria estar morto. Fez 2 jogos bons, meu Deus do céu, o Messi é pior que ele. Então, assim, a gente tem que ter calma. Absurda pelo... O pessoal tá falando que o Yuri machucou, então, mas ainda tem Copa, a Copa é ano que vem, né? E eu falo porque o Yuri estando saudável, ele normalmente é aquele cara que quase sempre tá ali disputando artilharia e tal. O Marcos Leonardo, se estivesse na Europa, eu acho que seria um nome forte. Na Arábia, eu não sei. Chelsea, moleque foi contratado, mudou o rumo do Chelsea na Copa do Mundo. Atuações assim, mano, absurdas. Mesmo em partidas que ele não fez gol, ele contribuiu muito, jogou muito bem. Por exemplo, contra o Palmeiras, cara. O João Pedro não marcou gol, mas assim que ele entrou em campo, ele já mudou o estilo de jogo. É porque aquele Delap também, sei lá como é que fala o nome do maluco. Nossa, aquele maluco é muito ruim, velho. O João Pedro chegou ali e já mostrou que o nível é muito diferente e ele com certeza vai estar na próxima convocação do Ancelotti, cara. Agora é torcer pra ele ser o próximo camisa 9, mano. Que ele consiga vestir essa camisa pesadíssima ali, deixada pelo Ronaldo, pelo Luiz Fabiano também, que Pelo Gabriel Jesus. depois, e que ninguém conseguiu representar nem 10%, velho. Se ele jogar igual ele jogou na Copa do Mundo de clube, já vai estar ótimo, cara. Ninguém quer que ele faça que nem o Ronaldo. Cara, é o que eu sempre falo. Parece absurdo quando eu entro nesses papos, mas a verdade é, por incrível que pareça, que o Richarlison foi bem na Copa. O BO é que o Richarlison não conseguiu manter depois da Copa o que ele fez na Copa, mas pô, ele fez até gol de Puskás, que não foi premiado, mas esteve entre os indicados. O Richarlison foi bem na Copa. Tá ligado? Fez ali seus 3 golzinhos e tal. O Richarlison não jogou mal. Não, que ele vá pra Copa e meta 8 gols em uma edição só, como ele fez em 2002. Se ele quiser Calma. fazer, tá bom pra caramba. Mas assim, não precisa, tá ligado? Faz ali seus golzinhos. Pô, 5 golzinhos pra um camisa 9 do Brasil. Vai tá ruim pra você? Pra mim vai... Não, por que isso? 5 gols seria o melhor atacante desde o Ronaldo em 2002. Porra, que isso? Tá ótimo, mano. Se ele fizer 5 gols, ó... Digamos que ele só faça 1. Se ele fizer o gol na final da Copa do Mundo. Passou Tá tudo valendo. em branco, mas na final ele tava lá, fez um golzinho Tá cagado, valendo. porque a bola bateu na barriga dele e entrou. Brasil 1x0, sei lá quem, Brasil 1x0 Espanha, campeão do mundo. Tá ótimo, irmão, já vai ter cumprido o seu papel. Mas agora falando sério, né, mano? Ele é um moleque muito bom, tem tudo aí pra mostrar o seu talento pelo Brasil também. Tomara que o Ancelotti consiga explorar ali o potencial dele e que a gente consiga extrair finalmente o melhor de um camisa 9, porque estamos precisando faz tempo. Temos aí também o Endrick, né, cara, que é mais um pra poder disputar a vaga com o João Pedro. Eu não sei se ele vai ser convocado, não nessa convocação de agora, porque ele tá aí brigando com uma lesão bem esquisita, inclusive. Agora Vai, ele não deve ir, não. melhora, aí parece que machuca uma outra parte do corpo, aí vai, trata. Tá meio esquisita essa lesão dele aí, mas assim, é um moleque muito novo, tem tudo pra jogar muito ainda pelo Real Madrid. Tomara, mano, torço por ele, gosto muito do futebol do Endrick, muito decisivo, tem muita estrela. Ele não é lá, meu Deus do céu, aquele driblador, aquele padrão brasileiro que a gente sempre teve, mas a gente não precisa disso, mano. A gente precisa de atacante que faça gol. Se ele fizer gol, eu não tô nem aí como ele vai fazer, mano. Só que aquele broque, tá ligado? Só que aquele broque gol e ajude o Brasil a se... Cara, nossa, eu não vejo a hora de Copa, cara. Eu gosto muito de Copa do Mundo, meu Deus do céu. É assim, é um mês de muita felicidade, tudo é diferente. O dia de jogo do Brasil, eu já acordo nervoso. Nossa, saudade de Copa, pelo amor de Deus, alguém me dá Copa. campeão, mano. Não importa como. Temos Assim, é muito triste porque quase sempre a Copa termina com o Brasil sendo eliminado e aí tem aquela gostosa sensação de parece que morreu um parente da minha família. Mas, pô, álbum de figurinha, pô, nossa, é bom demais, viado. Caralho, Copa é bom demais. Copa é bom demais. Mas também o Estevão, cara, é muito jogador, rapaziada. Nossa, mano, você vai lembrando os nomes, vem um atrás do outro mesmo. É impressionante como o Brasil tem moleque bom aí pra ser lapidado, cara. Tomara que o Tem, Ancelotti pô, consiga comandar aí. Inclusive, ele gostou muito do Estevão, né? Ele já falou muito bem dele nos treinos e tal. É um moleque que, porra, de talento sobra nele, né, cara? Eu espero que tudo dê certo. Nossa, começa a fazer esses vídeos e fico hypado, mano. Meu Deus do céu, não é? Ele nem lembrou do Gerson, do Luiz Henrique, os caras da Rússia, mas, né, tem Aí isso aí também também. chega na Copa, te leva um ataque. Não adianta nada essa empolgação toda, né? Mas, enfim, eu fazer o quê, cara? Se for pra poder fazer vídeo desanimado aqui, vocês querem que eu faça o quê? Rapaziada, olha, o Brasil tá horrível, tá? O Brasil tá horrível. Nem assiste a Copa não, porque vamos perder, ok? Ah, que isso, cara? Mas eu quero ver mesmo assim, pô. A Copa é da hora, temos que torcer, é Brasil e tal. Não, mano, vai ver isso não. Fica feliz não. Não pode ficar animado com o futebol não, mano. Não, tá tudo ruim, pô. Ó o país aí, o país tá uma merda, vai ficar falando de futebol. Tá tudo ruim, nosso jogador... Nossa, sempre tem uma pessoa assim, né? Ah, mas futebol é manipulação, é um meio de alienação das massas. Eu concordo, sempre que o Vasco perde, eu penso isso. Não, futebol é só um meio de alienação das massas, tá certo. Sempre que perde. Aí quando ganha, meu Deus do céu, futebol é da hora demais. Porra, que baita invenção do ser humano é o futebol. Ruim, não é mais raiz, não sei o quê. Porra, pelo amor de Deus, que papo chato, mano. Deixa os caras É, sonhar, mano. enjoado, Deixa eles enjoado. sonhar o que tem, velho. A gente não vai ver o Brasil campeão nunca. O que tem é sonhar, pô. Pera aí. Porra, esse bagulho me estressa, mano. Temos ali bons jogadores. Claro que a gente não tem nada estratosférico, tipo, pô, um Ronaldo, um Ronaldinho. A gente ainda tem o Neymar, né? Que infelizmente tá muito longe de estar no nível altíssimo dele e tal. A gente sabe disso. A gente tem ali hoje, eu diria que 30% do Neymar. E olha que talvez seja muito, hein? Mas que quem sabe em um ano ele consiga melhorar e desenvolver e chegar pelo menos... E a gente sabe que ele quer.
A gente sabe que seleção mexe com o Neymar, principalmente em Copa do Mundo. Então ele quer. Agora, se ele vai conseguir chegar fisicamente bem, legal, em forma, eu não sei, mas que ele quer, ele quer. 60%, eu acho que é sonhar demais, sendo bem sincero, tá? Mas se a gente tivesse 60% de Neymar numa Copa do Mundo e o resto do time bem taticamente, correndo pra um jogo só, cara, correndo pra um cara só ali focado em fazer acontecer, quem sabe não é impossível, tá ligado? Porque assim, a gente tem que se apegar em alguma coisa, cara. Já que tá tudo ruim, a gente tem que olhar como era antigamente. Em 2012, o Brasil também chegou muito desacreditado, com faixas. A convocação de Ronaldo é tão absurda quanto o noivo casar-se sem conhecer a mulher. Tem coisas que só o dinheiro explica. O pessoal reclamava pela convocação do Ronaldo Fenômeno. Protesto contra o próprio Ronaldo, que acabou com a Copa. Em 94, o Brasil quase que nem se classificou, velho. A gente fez uma eliminatória horrível. Tivemos que contar ali com a genialidade do Romário pra poder salvar a gente e colocar a gente na Copa. Então, pra quem gosta de se apegar nessas místicas aí, a gente tem essa oportunidade, sabe? Quando tá tudo horrível, é que as coisas costumam dar certo pra gente. Então, mano, vamos acreditar, vamos torcer, porque é o que resta, velho. Se a gente for assistir os jogos já sabendo que vai perder e achando que vai dar merda, é melhor nem ver. Mas agora, quem pode ser a pedra no sapato? Se você for ver, por exemplo, 2006, o Brasil chega com uma moral do caramba, né? O time era absurdo, a gente vinha de 94 e 98, duas finais, 94 campeão, 98 vice, 2002 campeão de novo, então 3 finais consecutivas, aí chega pra 2006 com, sei lá, Kaká, Ronaldinho, Adriano, Ronaldo, e foi horrível a Copa de 2006. Chegamos hypado pra caramba, mas foi O horrível. Brasil nessa próxima Copa. Eu vou falar aqui quem eu acho que chega muito forte e vai brigar como favorito França, Espanha, talvez Argentina. mais uma vez, ok? Começando então com o atual campeão do mundo, a Argentina. Olha, mano, eles mantêm praticamente a mesma base que venceu Mas já envelhecida, Messi, até que Otamendi aparecendo, o próprio Depou que tá aqui do lado do Messi agora tá na em MLS. 2022, mas contando com a entrada mais frequente de alguns jogadores e a melhora de um jogador em específico que começou como titular em 2022, mas perdeu espaço durante o torneio. E eu tô falando do Lautaro Martinez. O técnico dos caras continua o mesmo, ainda é o Lionel Scaloni. E assim, rapaziada, eu acho Eu tô vendo o pessoal aqui no chat falando, talvez a Argentina, cara, eu coloco como talvez, tá? Eu coloco como talvez. Tipo assim, é claro que a gente sempre respeita a atual campeã e, pô, a Argentina também ganhou a última Copa América e tal, mas eu não sei se é loucura da minha cabeça, mas eu já vejo, sei lá, uma queda de produção da Argentina. Então ainda tem que ser respeitado e tal, pô, tem o Messi, aquela coisa toda, mas eu já vejo uma queda. Eu vejo uma queda. Sem falar, e é que agora a gente vai cair pro lado místico da coisa. Existe aquela maldição do campeão, né? Quase sempre, não é sempre, mas quase sempre você ganha a Copa no ano e na próxima você vai terrivelmente mal. A França meio que quebrou isso, porque a França ganhou em 18 e depois chegou na final de 22. Mas, cara, existe, apesar da França não ter caído nesse limbo, existe um histórico de você ganha uma Copa e vai terrivelmente mal na outra. que em 2022 ele teve ali um mérito gigantesco em fazer algo que ninguém tinha feito ainda pela seleção da Argentina, que é conseguir colocar o Messi no estilo de jogo, tá ligado? Ele conseguiu montar uma parada que potencializava muito o Messi. Que é algo que a gente precisa com o Neymar, que é algo que a gente precisa com o Vini, alguém que consiga fazer um estilo de jogo que o Vini jogue bola e não que fique sendo aquele cara do, não, mas no Real Madrid, porque ninguém aguenta mais isso, pelo amor de Deus. Basicamente ele conseguiu montar um esquema em que o Messi estava presente em todas as fases do jogo. Teve momentos na Copa de 22 que ele vinha criando de trás, fazendo a saída de bola, depois ele vinha no meio campo para poder tabelar ali com os outros meio-campistas e criar oportunidade para os atacantes. Ele tinha muita liberdade no campo e mesmo assim o time conseguia ter um balanço defensivo, porque a gente sabe que o Messi nunca foi de marcar ninguém, né? Ainda mais já no auge dos seus 30 e poucos anos, como ele disputou a última Copa, que a gente não era lá o prime do Messi, e mesmo assim ele fez o que fez. O Scaloni tem todos os méritos por conseguir mudar o jeito que a Argentina jogava, principalmente na Copa América ali, conseguiu escalonar o nível deles pra outro nível. Scaloni, escalonar, ficou cinema puro, hein? Meu Deus. Mas pra mim o principal é o que ele tem conseguido fazer com a Argentina sem o Messi. Na maioria das vezes ele usou o Thiago Almada. Sim, mano, aquele mesmo que tava no Botafogo. Então, ele usou o Almada como referência criativa no meio na ausência do Messi. E funcionou muito bem, cara, porque o moleque tá conseguindo desempenhar um papel importante no time e segurando muito bem as pontas. Outra característica Tem Julian Álvares também, tem um time legal, tá ligado? Mas eu fico com essa impressão de que, sei lá, e eu espero estar certo, né? Porque se eu tiver errado, quer dizer que a Argentina vai bem de novo, talvez ganhar de novo. Eu espero estar certo nessa. Eu tenho a impressão de uma queda de qualidade.
Aí a pessoa pode vir e perguntar, pô, como queda de qualidade? A gente acabou de tomar 4-1 dos caras, a gente nem viu a cor da bola. É um bom argumento, pode falar isso mesmo. A característica é que o Scaloni sempre troca muito o time. As formações, por exemplo, nos últimos 5 jogos da Argentina foram 3 Di Maria bem envelhecido também. E o Di Maria foi bem importante em 22, agora mais velho do que nunca. Até porque não tem como ficar mais jovem, né? Então, obviamente, mais velho. diferentes. Mesmo assim, cara, dá pra dizer que ele mantém alguns jogadores ali que são a espinha dorsal do time. Por exemplo, no meio de campo a gente com Na MLS. certeza vai ver o Depou, Enzo Fernandes e McAllister, tendo a deixar ali uma liberdade pro Messi quando ele tá de titular. Agora, no ataque, como centroavante, a gente deve ver um revezamento entre Lautaro Martinez e Julio Julio. Álvares. Vai depender ali do desempenho de cada um, mas qualquer um deles, a Argentina tá bem servida de atacante. No gol, muito provavelmente, a gente vai ver ali Envelhecido também, é claro que goleiro, a idade não pega o tanto. Dibu Martinez. Eu acho que pra esse cara não ser o goleiro titular, velho, só se ele tivesse uma lesão seríssima. Porque, assim, a presença dele em campo e a importância que ele tem pra esse elenco é gigantesca. E de resto, a gente pode ver ali algumas alterações, como na zaga, nas laterais, algumas pecinhas do meio campo, um volante por outro e tal. Isso é normal de acontecer, porque, como eu disse antes, o Scaloni é um cara que muda muito o time pra cada ocasião que ele vai enfrentar. Ele costuma moldar ali o seu time de acordo com o adversário. Agora vamos então pra próxima possível pedra no sapato do Brasil. Essa que, inclusive, já virou até carrasco, né? Eu tô falando da França. Aqui é chovendo molhado, né, rapaziada? Uma geração que toda a Copa parece mais forte. Porém, eles tiveram uma baixa fortíssima também, tá? Griezmann, que pra mim foi o melhor jogador da Copa em 2018, quando eles foram campeões, e em 2022 também fez uma baita Copa, mesmo que tenha feito uma péssima final. E ele é certo a gente já cravar que não vai estar na próxima Copa porque o Griezmann decidiu se aposentar da França. Ou seja, ele não joga mais pela seleção, somente por clubes. Menos um pra se preocupar. E vai por mim, cara. O Griezmann é daquele tipo de jogador É, mas aí é foda, porque menos um, aí tem um Dembélé, aí tem um Doué, tem a senhora sua mãe, tem todo mundo aí. que você não percebe o quão importante ele é até você ter que jogar sem ele. Mas, por outro lado, um ataque que já Mbappé. era forte ganhou mais uma peça. Désiré Doué, o francês que joga pelo Paris Saint-Germain, moleque novinho ainda, cara, acabou de fazer 20 anos Barcola. e já é campeão da Champions, com 2 gols na final, inclusive. Temos também a jovem promessa Barcola, de 22 anos, que também joga no PSG. Também temos o Olise, que joga Caralho, viado. Caralho, esse cara tá usando hack no bagulho. pelo Bayern e tem surpreendido muito. Também temos o possível bola de ouro dessa temporada, Dembélé, que parece ter tomado gosto de novo pelo futebol, né? O Luiz Henrique conseguiu fazer esse cara jogar como se tivesse valendo a vida dele cada partida, mano. Caso o Dembélé consiga manter esse nível até o ano que vem, ele vai ser uma peça importantíssima pra França na próxima Copa do Mundo. E claro que não dá pra ficar de fora o tartaruga Kylian Mbappé. Ele que destruiu na final em 2022, marcando 3 gols contra a Argentina. Mas nos pênaltis a França acabou perdendo a decisão. Cara, ele é E que vem pra essa Copa pra tentar quebrar o recorde do Close de gols em Copa, né? Vem pra tentar ser o cara a ter a maior quantidade de gols em Copa do chovendo Mundo. molhado, tá ligado? É um monstro de jogador, principalmente se falando em Copa do Mundo, porque ali, irmão, parece que ele veste a armadura do Ronaldo, pô. Além disso, ele ainda tem a chance de se tornar o jogador com mais gols na história das Copas do Mundo, já que hoje esse posto pertence a Miroslav Klose, com 16 gols, seguido por Ronaldo com 15. Mbappé tem 12 gols, ou seja, caso ele marque 5 gols, já se tornará o maior artilheiro. É que assim, 5 gols, obviamente, não é impossível, mas 5 gols também não é pouca coisa, né? A gente tá falando de Copa do Mundo, são poucos jogos e são jogos difíceis, porque é Copa do Mundo, então pode ser que não seja agora na próxima, se Deus quiser não vai ser. Messi também tem essa chance, já que o argentino tem 13 gols. Marcando mais 4, ele pode chegar a 17 e se tornar o maior artilheiro. Porém, tem um detalhezinho aí que o Mbappé ainda vai jogar a próxima Copa com 27 anos, cara. Ou seja, em 2030, com toda certeza, ele ainda vai jogar mais uma Copa. E esse bobear 34 também. E se duvidar, ainda joga em 2034, coisa que com certeza não vai acontecer com o Messi. Então, pra ser sincero, rapaziada, é só questão de tempo até o Mbappé se tornar o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Resta saber se ele vai ser o maior artilheiro com, tipo, 2, 3 Copas ou só com uma. E claro que só uma já é bastante, mas, né, se ele for o maior artilheiro e tem, sei lá, 3 Copas, empatou com o Pelé, caralho, é embaçado, né? Na lateral francesa, Koundé acabou de fazer a melhor temporada da carreira dele pelo Barcelona. E de resto, cara, eles ainda têm muitos nomes fortíssimos ali pro banco de reserva. Mike Manhã no gol. O papel tranquilamente sempre que forem acionados. Precisa sim ajustar ainda algumas coisas, principalmente no meio-campo, mas que mesmo assim vai dar trabalho com toda certeza. Agora aqui a próxima, mano, também
A Espanha. E o pessoal, eu vi perguntando aqui sobre a seleção de Portugal, se tem chance, eu considero que sim. Na verdade, a essa altura do campeonato, eu não falaria que ninguém não tem chance, tá ligado? Mas sim, Portugal tem uma boa chance, tem um bom time e tal, tem que ver se vai estar encaixadinho, ganhou a Nations, mas o que provavelmente ele vai falar aqui agora é a Espanha. E a Espanha é forte. Tem fortíssima e muita gente não tá Portugal. Não, ele foi de Portugal, surpreendeu. Beleza, Portugal. Boa geração também. falando sobre, que é Portugal. Cara, eles com certeza têm um time que eu acredito muito que vai dar trabalho. Das que eu citei até agora, Portugal é a única seleção. É que assim, eu acho sinceramente que, claro, o Cristiano ainda é muito foda, é muito importante, mas eu tenho uma dúvida, e isso aqui pode envelhecer muito mal, mas eu tenho uma dúvida se o Cristiano consegue ser tão pica igual o Messi foi em 22. E aí, se envelhecer mal, parabéns pro Cristiano. Muito pica. Assim, né? É isso aí mesmo. É o tipo de coisa que se espera de um cara do tamanho dele. Mas, sei lá, como eu falei mais cedo na live, não aqui no vídeo, mas a gente tava discutindo hoje isso em live. Eu sinto que o Cristiano, ele é mais carregado hoje em dia do que carrega. E, novamente, isso pode envelhecer terrivelmente mal. Mas eu tenho essa impressão. Que ainda não tem um título mundial, ficando atrás da França e da Argentina nesse quesito. Eles contam com uma geração fortíssima, a melhor nos últimos anos, com certeza. Um goleiraço Sim. pegador de pênalti, que é o Diogo Costa. Na zaga ali tem Rubem Dias, João Neves, que também pode jogar por ali, meio que improvisado, né? Nuno Mendes, que vive uma fase absurda como lateral. Vitinha, que também vive uma grande fase no meio campo. Rafa Leão. Inclusive atuando com o João Neves no Paris Saint-Germain, fazendo uma dupla. Bruno Fernandes, que é um dos únicos que rende bem no Manchester United. Pedro Neto, jogador do Chelsea, que foi bem também recentemente no Mundial. E claro, Cristiano Ronaldo. Rafa Leão, que ele não citou, mas apareceu em vídeo aqui. Disputando a sua última Copa. Porque, pô, cara, não é possível que ele vai estar jogando ainda pra poder disputar em 2030, velho. O cara não vai jogar uma Copa com 44 anos, né? Se tratando dele, nada é impossível. Mas, assim, tudo indica que essa é a The Last Dance do CR7. Inclusive, eu tenho um chute aqui, tá? Eu acho que se o Cristiano Ronaldo ganha essa Copa em 2026, ele anunciaria no gramado ali, com a taça na mão, a aposentadoria. Eu não sei como é que tá a questão contratual dele lá no Al Nassr, porque se pá, nem se ele quiser, ele pode, tá ligado? Até porque o Cristiano, meu Deus do céu, ele vendeu praticamente a alma pra Arábia, até porque tá ganhando dinheiro pra caramba, mas, nossa, ele tá por aqui, enrolado com os caras. Mas, vai até 27 o contrato dele na Arábia? Beleza. Mas assim, seria foda. Pô, ganhou a Copa, chega, deu, aposento. Nossa, muito Eu acho que seria, assim, cinema absoluto, velho. Pra um cara do nível dele terminar a carreira desse jeito. E o mesmo vale pro Messi, tá? Caso ele ganhe essa Copa 2030, seja bicampeão de Copa do Mundo. Ou pro Neymar também, cara. O Neymar acho que é até o mais provável desses aí. Porque, sinceramente, mano, o Neymar parece estar de saco cheio de jogar futebol há muito tempo. Eu acho que se ele ganha a Copa com... Não, se o Neymar ganhar a Copa, nossa, se ele quiser xingar a mãe de todo mundo, pra mim tá de boa, tá ligado? Ganhando a Copa, meu Deus do céu. Pode aposentar, pode xingar um por um que falou mal dele. Ih, eu vou estar aplaudindo. Só ganha aí, o resto faz o que você quiser. Brasil, velho, ele no gramado mesmo, ele pegar o microfone, mandar o Neto, mandar xingado geral que ele conhece ali de jornalista que sempre encheu o saco dele. E na hora ele ia anunciar a aposentadoria, mano. Eu imagino perfeitamente. Não, se ele ganhar a Copa, ele pode até trair a mulher dele lá no meio do gramado mesmo, que eu vou estar falando. Não, mas, né? Não, assim, ela tem que entender também. Pô, é que ele tá muito feliz. Sei lá, velho, pegando o mic ali. Ó, só quero falar que Neto vai tomar o Casagrande, vai... E eu tô me aposentando, tá aqui, ó, ganhando essa Copa. Parem de encher o meu saco, não era a Copa que vocês queriam? Tá aqui, ó. Trouxe o Hexa, tá aí, agora eu vou curtir minha vida. Valeu, tamo junto, estou aposentado. É mais ou menos isso que eu imagino o Neymar fazendo caso ele ganhe uma Copa, tá? Só que bem pior, porque eu não posso falar aqui pra minha monetização não cair. Mas falando sério, cara, o Cristiano Ronaldo, eu acho que realmente se ele ganha essa Copa, ele aposentaria e, pô, seria o grande finale, né? Eu acho que caso a Copa fosse amanhã, no nível que o Portugal tá hoje, tendo acabado de vencer a Nations League, extremamente motivados, cara, eu afirmaria com toda certeza que eles brigariam pra ser campeões do mundo demais, assim, cara. Iam estar ali nas cabeças mesmo pra ser campeão. Agora, como a Copa é daqui a um ano e muita coisa pode mudar, pode vir lesão de jogador... O mano perguntou se eu concordo que Portugal hoje tem mais chance que o Brasil. Cara, tá mais encaixado, então eu diria que sim. É que a gente tem a esperança do Brasil ver agora o resultado de ter um Ancelotti como técnico, né? Que só foram 2 jogos e tal, então a gente não teve tempo pra isso. Mas, tipo assim, se a Copa fosse hoje, sim, Portugal tá muito mais encaixado que o Brasil. Mas a gente ainda tem 1 ano até que chegue a Copa. Então eu ponho fé que o Ancelotti vai conseguir arrumar a casinha até lá. Mudança de treinador, enfim, muita coisa pode acontecer. Então é por isso que eu não coloco eles, assim, como principais favoritos. Mas que eles vão estar brigando, caso tudo se mantenha,
Isso é fato. Se Portugal vencer a Copa, cara, não fique surpreso, tá? Não seria nenhuma zebra. Agora vamos pra próxima aqui pra falar de Espanha. uma que também sempre vem forte, afinal, eles são os únicos que podem chegar a ser penta nessa próxima edição. Ah, tá. Já que a Itália tá ali, né, irmão? Mal das pernas, não sabe nem se vai passar mais uma vez, cara. Imagina ficar fora de 3 Copas. 2018 eles não passaram, 2022 também não conseguiram e ficar fora em 2026 também, velho. Quem já viu a Itália no auge, tetracampeão do mundo, cara, acho que às vezes a gente reclama de barriga cheia do Brasil, velho, porque essa vergonha a gente ainda não passou. Ainda, tem tempo. Mas a que eu tô falando é da Alemanha, rapaziada. E assim, mesmo que eles estejam em uma má fase, já que desde a Copa de 2014 que eles saíram campeões, eles só vêm colecionando vexames, como por exemplo em 2018, que eles foram eliminados na fase de grupos, e em 2022, mais uma vez, não passaram da fase de grupos, cara. É como se a Alemanha tivesse indo mesmo só pra cumprir tabela, velho. Eles vão lá, apanham pra qualquer seleção que tem e voltam pra casa, tá? Assim, deprimente a situação dos caras, tá? O Brasil pelo menos chega nas quartas. Tem que se contentar com o que tem. Mas mesmo assim, cara, ele sempre tem grandes talentos que podem dar trabalho. Se liga em alguns nomes aqui. Ter Stegen no gol e não teremos Manuel Neuer como goleiro da Alemanha. Ele já se aposentou da seleção alemã e comunicou ao mundo através das suas redes sociais. Olha, cara, nesse caso do Neuer, eu acho bem diferente do Griezmann, tá? O Griezmann é o cravo que ele realmente não volta a jogar pela França. Mas no caso do Neuer, é um pouco diferente porque, assim, o Ter Stegen não tá lá muito bem fisicamente. Inclusive, ele tá aí passando agora por uma cirurgia e tal. Ele não tá no melhor momento físico dele. Vamos resumir assim. Então, caso ele venha ter uma lesão e o Manuel Neuer esteja lá pelo Bayern de Munique, ainda agarrando, ainda em bom nível, eu não duvido nada ele chegar e falar, mano, eu vou, vai, me chama aí que eu vou. Mas até o presente momento ele está aposentado da seleção alemã e o goleiro é o Ter Stegen. A gente tem também o Jonathan Tah, que é um bom zagueiro, o Paljovic como volante, o Kimmich, que esse aqui, pô, dispensa Muito comentários, é um jogadoraço, o Goretzka, que pode, quem sabe, retornar ao alto nível que ele teve lá em 2020 com o Bayern, né? Tudo é possível. Temos também o ADM do Borussia, que é um bom jogador, o Gnabry, que esse aqui, cara, faz tempo que não joga bola em alto nível, mas a esperança é a última que morre. E pra mim, os principais desse time, que serão o Musiala e o Florian Wirtz. O Wirtz acabou de ser contratado pelo Liverpool, né? Inclusive, sendo uma das contratações mais caras da história do 125 milha é muito dinheiro. futebol. É, cara, tá inflacionado o nosso esporte, tá? Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso, velho, que vai aparecer aqui no final. Tô mostrando aqui pra vocês a miniatura, caso você queira clicar Eu conheço esse cara aqui, hein? Eu conheço, hein? no canal e procurar, né? Mas relaxa, fica até o final do vídeo que eu vou deixar ele aqui pra você já assistir assim que esse vídeo acabar, valeu? Mas assim, o Wirtz é um craque, mano. Joga É verdade, ele deu uma cagada pro Rudiger, né? muita Verdade. bola mesmo, um moleque que tem um talento absurdo, tem tudo pra fazer uma temporada brilhante aí pelo Liverpool e durar por muitos e muitos anos. Tô muito ansioso pra ver esse moleque por lá, cara. Pra mim ele tem uma aura de que vai dar certo. Nossa, velho, eu quero ver como é que vai ser. E também tem o Musiala, né? Esse aqui é um caso um pouco mais específico, já que ele teve uma lesão seríssima no Mundial de Clubes. Mas pelos cálculos da sua expectativa de volta, ele ainda voltaria antes da Copa, já que alguns especialistas estipulam o tempo de recuperação entre 4 e 6 meses. É torcer que ele volte bem, jogue muita bola, menos contra o Brasil, né? Contra a gente ele pode aí ficar no banco, quem sabe nem jogar, ou então ficar no bolso de algum dos nossos volantes. Pode ficar no bolso do Casemiro, não vou reclamar não. E claro que não podia faltar aqui também a Espanha, que mais uma vez vem muito forte. Ele vem contando aí com o brilho da nova joia. Caralho, Lamine Yamal na primeira Copa. Curioso pra ver isso, tá? Curioso pra ver. É, né? O Lamine Yamal, que tem tudo pra ser aí o cara da Copa. Quem sabe ele consiga repetir o feito que o Mbappé fez em 2018, que o Ronaldo fez em 98. Então, assim, a gente sabe que é bem complicado chegar no nível que esses caras conseguiram fazer na Copa, mas se tratando dele, vendo o que ele já fez na Euro, na Champions, não dá pra dizer que é impossível, velho. A seleção também ajuda muito, porque tem vários talentos, cara. Contando ali com o Pedri no meio-campo, que é um Muito baita bom. do meio-campista, fez uma temporada, assim, nível altíssimo pelo Barcelona. Tem também Muito o Gavi, que pra mim Mais ou menos. não tá num nível muito bom, principalmente nessa última temporada aí que ele não jogou muito bem. Tudo bem que ele tava voltando de uma lesão seríssima no joelho, mas ele é um cara que tem talento e pode ser que ele consiga evoluir o seu futebol aí, já que ele também é muito novo. Pode ser Também útil, temos pode aí ser, o Bola pode de ser. Ouro Rodri. Cara, mano, falar Rodri e Bola de Ouro na mesma frase sempre é um bagulho que... Então, mas o Rodri é craque da bola. O Rodri, Cubarsi também na zaga, verdade. É que assim, obviamente, eu acho que os principais destaques são esse aqui que tá na tela, o Rodri, Nico Williams e o próprio Lamine Yamal. Lamine Yamal sendo o número 1, óbvio. Mas assim, o Rodri também é muito bom de bola. Meu Deus do céu, o Rodri é muito bom. me pega. Mas é claro que tirando as brincadeirinhas de lado, é inegável Não, ele é contra o Rodri joga futebol. ele é muito cara. bom. Ele é um cara, um meio campo ali Ele é controlador, muito bom, num ele nível é muito bom. altíssimo. Se ele Pô, imagina um Brasil e Espanha na final, verdade. Um Rodri e Vini Júnior, o Vini faz o gol do título passando, sabe, passando por cima do Rodri.
Nossa, eu descansaria em paz finalmente, tá? Não seria ruim, não. Voltar bem da lesão do joelho, minimamente ali, 80% do que ele sabe jogar, já vai dar um trabalho absurdo pra qualquer um que for enfrentar a Espanha, cara. E contando ainda aqui do lado dele vai ter o Pedri, velho. Nossa, velho, você tem um meio campo com Rodri e Pedri, qualquer outro que seja o terceiro jogador, o nível vai estar muito alto. Isso é certo. Isso aqui me lembra, isso aqui me lembra lá em 2010, quando a zaga da Espanha era tipo assim, Puyol e Piqué. Era Puyol, Sérgio Ramos e Piqué. Eu ficava, meu Deus do céu, o que é isso? Que apelação é essa? No ataque eles também tem ali o Nico Williams fazendo a outra ponta, né, do lado invertido do Yamal, que é um moleque muito que bom joga também. muita bola. E ele não pipoca, né, velho? Porque, pô, no time dele, o Atlético Bilbao fica meio... que o Neymar mete na mulher dele. Joga muita bola e ele não pipoca, né, velho? Porque, pô, no time dele, o Atlético Bilbao fica meio complicado de você ter um nível alto porque os companheiros não ajudam. Mas na seleção ele joga bem, na Euro ele destruiu, também tem jogado muito bem nos últimos jogos. É um moleque que vai estar lá pra somar também e vai querer fazer uma baita Copa com toda certeza. E o principal que faltava pra eles, cara, que era um centroavante, um cara pra poder empurrar a bola pro gol, parece que tá surgindo agora aí com o Gonzalo Garcia do Real Madrid. É muito pouco, né? A gente viu só um Super Mundial e, se Deus quiser, fogo de palha. O moleque que era da base do Real, subiu, já tá jogando lá com o Xabi Alonso, fez uma baita Copa do Mundo de Clubes e tem tudo pra destruir, cara. Então a Espanha, que já era forte, já tinha ótimos jogadores, ganhou. A parada é o Lamine. A parada é ver como é que o Lamine vai chegar pra essa Copa, se não vai tremer na base, eu acho que não, porque ele é sinistro. Vai ser interessante essa Copa. Uma pitadinha aí com esse moleque que tem tudo pra, mano, encaixar e fazer os caras jogarem muito mais. Então, assim, é fato de que a Espanha vai dar trabalho. Mas é isso, rapaziada. Essa é uma troca de ideia que eu quis fazer com vocês aí sobre a próxima Copa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, desse formato um pouco mais simples. Ou, pelo menos acabou a geração belga, né? Porque fazia um tempo que toda a Copa... Não, a Bélgica. E falando bem diretamente com você. 22 já não era aquilo tudo, agora eu acho que deu uma... Chega, tá bom. Nossa, vocês, edição mais clean também. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu comentário, comenta aí pra você quem é o principal favorito pra ganhar. Na minha opinião, vai estar entre Portugal, Brasil e França. Caraca, nossa, eu ponho uma fé na Espanha, velho. Eu ponho uma fé na Espanha forte. Tem que ter fé no Brasil, cara, tem que ter fé. E a Argentina também tá brigando muito forte, tá? E a Espanha com essa geração de ouro que eles têm, né, rapaziada? Meu Deus do céu, velho. Nossa, é muito time bom, cara. Vai ser legal. Enfim, é isso. Cara, se inscrevam lá no canal do Fute 11 vs 11 do João Chafim, gente boa pra caramba, amigo pessoal meu. Enfim, estou ansioso para ver qual é que vai ser. Aqui no YouTube, cara, vou tentar fazer o máximo de vídeo que der. Eu quero que essa Copa, eu viva ela de forma ainda mais intensa, então trazendo o máximo de conteúdo possível. Obviamente do Brasil, mas não somente dele. Quero acompanhar todos os jogos do Yamal, porque eu acho que ali tem coisa, tá ligado? E no geral é isso. Se inscrevam lá pra galera que tá no YouTube. Na descrição aqui estará o canal do Fute 11 vs 11. E se você ainda não é inscrito, se inscreva porque tem muito vídeo bom lá. Pra você que não viu, tem react aqui também, se você quiser olhar por aqui, mas tem vídeos sobre as últimas Copas que ele fez, que são excelentes vídeos, dá uma moral, assista.